Bem-vindos ao canal Universo Educação. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante pelo humanismo português, o movimento que transformou a literatura e o pensamento em Portugal, entre os séculos XV e XVI. Vamos descobrir como essa época moldou a maneira como pensamos até hoje. O que exatamente foi o humanismo português? Foi um movimento literário e cultural revolucionário que marcou a transição da Idade Média para a Idade Moderna. A grande inovação foi colocar o ser humano no centro do universo, o chamado antropocentrismo. A razão e a ciência ganharam protagonismo, em contraste com a visão teocêntrica, onde Deus era o centro de tudo. Esse movimento não surgiu do nada, claro. Foi impulsionado pela crise do feudalismo, a ascensão da burguesia, as grandes navegações e o fortalecimento do poder dos reis. Mas atenção! Apesar de valorizar o ser humano, a visão religiosa cristã ainda era muito forte em Portugal. Essa tensão entre a nova mentalidade humanista e a fé tradicional criou obras literárias incríveis. Os autores da época tentavam equilibrar a liberdade de pensar com o respeito às tradições. Não foi uma rejeição total da religião, mas sim uma fusão única. Para entender o humanismo, precisamos olhar para seus pioneiros italianos. Dante Alighieri, com sua obra-prima A Divina Comédia, misturou religião, filosofia e política numa jornada espiritual, escrevendo em italiano popular, e não em latim. Depois veio Giovanni Boccaccio. Em seu livro Decamerão, ele retratou a vida cotidiana, o amor e a astúcia com muito humor, focando nas emoções e desejos humanos. Eles prepararam o terreno para o que viria a seguir. Em Portugal, um dos grandes nomes foi Fernão Lopes, o pai da nossa historiografia. Nomeado cronista-mor do reino em 1434, ele revolucionou a forma de escrever história. Em vez de apenas glorificar reis, Lopes trouxe uma abordagem crítica e detalhada. Em suas crônicas sobre D. Pedro I, D. Fernando e, principalmente, D. João I, ele deu voz não só aos nobres, mas também ao povo, aos mercadores e artesãos. Uma verdadeira inovação. Na poesia, tivemos a chamada poesia palaciana, feita para ser declamada nos palácios. Garcia de Rezende foi a figura central aqui. Em 1516, ele organizou o Cancioneiro Geral, uma coletânea gigante com poemas de quase 300 autores. Essa poesia rompeu com a tradição medieval de ser cantada, focando-se na palavra escrita, com novos ritmos e métricas, explorando temas sagrados, amorosos e satíricos com muita sofisticação. E claro, não podemos falar de humanismo em Portugal sem exaltar o mestre Gil Vicente, o pai do teatro português. Ele criou peças que misturavam crítica social, moral cristã e muito humor. No Alto da Barca do Inferno, ele critica os vícios de todas as classes sociais. Na farsa de Inês Pereira, ele usa a comédia para falar sobre casamento e as ambições femininas na época. Suas peças usavam personagens que todo mundo reconhecia, o fidalgo, o padre, o sapateiro, para espelhar e criticar a sociedade. Mas por que tudo isso importa para você, hoje? O humanismo foi o movimento que colocou o ser humano no centro do universo, valorizando nossa capacidade de pensar e criar. Ele lançou as bases do pensamento científico, da filosofia e da cultura que conhecemos. Entender o humanismo é entender as raízes da valorização da razão, da educação e da liberdade de questionar o mundo. Quando você defende o pensamento crítico ou a liberdade de expressão, está ecoando valores humanistas. Curtiu o vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos sobre literatura, história e cultura. Seu like ajuda muito nosso canal a crescer e a alcançar mais pessoas. E claro, compartilhe este vídeo com seus amigos e grupos de estudo. Conhecimento é para ser compartilhado. Tem alguma dúvida ou sugestão? Deixe aqui nos comentários. Adoramos interagir com vocês. Muito obrigado e até a próxima!